Olá, quero começar por agradecer aos sócios, adeptos e simpatizantes do Futebol Clube Porto pelas centenas de questões que nos enviaram. Vamos responder àquelas que concentraram o maior número de perguntas. Espero que gostem. Muitos adeptos questionaram sobre qual é a alimentação ideal durante esta fase de quarentena, se os jogadores tinham um padrão alimentar diferenciado e como é que nós comunicávamos com eles e garantíamos que eles estão a cumprir as recomendações. Durante este período, durante esta fase difícil que nós atravessamos, devemos ter alguns cuidados nutricionais. Mais do que nunca, devemos aumentar o consumo de hortícolas e de fruta. A sopa deve estar presente nas refeições principais, as saladas frias ou os legumes salteados e a fruta nas merendas. É muito importante garantir estes alimentos para que o aporte de vitamina C seja alto. Devemos também manter-nos muito bem hidratados. E não devemos depender apenas da nossa ingestão pela sensação de sede. Devemos beber com base numa regra. É muito importante também que quer as refeições principais, quer as merendas tenham fontes de proteína. Assim, a carne, o peixe, o ovo e as leguminosas devem estar nas refeições principais. E os laticínios, de preferência magros, devem fazer parte de todas as merendas. Devemos ter um menor aporte de hidratos de carbono porque o nosso nível de treino não está aos níveis anteriores. No entanto, é muito importante que não cortemos hidratos de carbono, porque eles são muito importantes para manter a hormona de stress, o cortisol, em níveis mais controlados. Por último, ainda que haja algumas gorduras saudáveis, como o azeite, o abacate, os frutos gordos ou as sementes, este não é o momento ideal para nós abusarmos do seu consumo. Devemos ser regrados. Mais importante é também garantir todas as normas de higiene alimentar, particularmente nos hortofrutícolas que vão ser consumidos crus. O acompanhamento dos atletas nesta fase não pode ser presencial. Dependemos muito das redes sociais. Utilizamos muito o WhatsApp para nos manter em contacto. E essa é uma ferramenta extremamente útil para tentar aproximar o máximo possível o nosso trabalho das necessidades deles. No entanto, eu devo frisar que hoje em dia os futebolistas são atletas com um A maiúsculo. Preocupam-se com todos os critérios que possam interferir na sua performance esportiva. E os nossos são exemplares nesse domínio. Houve também um interesse muito generalizado por parte das pessoas de tentar perceber se há algum alimento ou superalimento que melhore o nosso sistema imunitário, que o reforce. Infelizmente, não há. O melhor que nós podemos fazer pela nossa imunidade é ter uma alimentação saudável. Acima de tudo, é importante que, apesar de nós estarmos a treinar, que não cortemos drasticamente a ingestão energética. O risco de infecção pode aumentar até 8 vezes nos atletas que cortam em demasia a ingestão energética. Além disso, ingerir quantidades suficientes de vitamina C é muito importante para garantir que o nosso sistema imunitário continue competente. Morangos, kiwis, laranjas, brócolos e pimentos devem fazer parte diária da nossa alimentação. A vitamina D também é muito importante neste domínio. Deficiências em vitamina D aumentam muito o risco de infecção. E neste período em que estamos de quarentena, a exposição solar fica aquém daquela que deveria ser. Assim, ficamos dependentes de fontes alimentares de vitamina D, que são poucas, como o peixe gordo e o ovo, ou temos o recurso à suplementação. Pode também ser interessante, nesta fase, ingerir um alimento ou um suplemento rico em probióticos. Parece haver alguma evidência de que o consumo de probióticos pode reduzir o risco e a severidade de algumas infecções respiratórias. Todos os outros alimentos / suplementos que temos vindo a ouvir a falar, como equinácea, sabugueiro, glutamina, gengibre, não têm evidência científica que demonstre garantir uma competência acrescida à nossa imunidade. Muitos adeptos também nos questionaram sobre qual era o pequeno almoço ideal para um futebolista. Isso divergia muito do lanche ou em treino e em jogo. Na verdade, as recomendações alimentares para treino e para jogo são muito diferentes.
Para um pequeno almoço de treino, nós recomendamos que o atleta ingira uma fonte de proteínas, como por exemplo ovo, uma fonte de hidratos de carbono, pão de mistura, uma fonte de vitaminas e minerais, como os frutos vermelhos, e uma fonte de gordura, como por exemplo frutos gordos. Já para o seu lanche, o ideal será ter uma fonte de proteínas, como por exemplo um iogurte proteico, e vitaminas e minerais, uma peça de fruta. Já para a sua ceia, o ideal é só ter uma fonte de proteínas, como o queijo fresco, e uma fonte de gordura, como os frutos gordos. No entanto, em jogo tudo isto se altera. Os nossos objetivos nutricionais para jogo são carregar ao máximo possível o atleta com fontes alimentares de hidratos de carbono. E aí começam a aparecer as panquecas, as compotas, o mel, os sumos de laranja ou de outros tipos de fruta que normalmente não existem em tantas quantidades durante a semana de treino. Eu trouxe também alguma curiosidade por parte de alguns adeptos em saber se os jogadores comiam de forma diferente. Se diferentes posições em campo implicavam diferentes recomendações alimentares. Quando nós olhamos para um jogo e se virmos o que acontecia até uns anos atrás, podíamos observar grandes diferenças em termos do perfil da atividade física durante o jogo entre diferentes posições em campo. Os defesas centrais eram aqueles que corriam menos. Os médios percorriam maiores distâncias, juntamente com os avançados. E os laterais e os extremos caracterizavam-se por fazer muitos movimentos de alta intensidade. No entanto, o jogo mudou muito nos últimos anos. Hoje é pedido a todos eles que sejam atletas, que sejam muito intensos, e essas diferenças entre posições esbateram-se demasiado. Portanto, nós não temos recomendações alimentares muito diferenciadas em função da posição em campo, com exceção, obviamente, do guarda-redes, que tem um perfil de atividade física não só diferente em jogo, mas também em treino. As grandes diferenças entre os atletas prendem-se mais com as suas preferências alimentares, às vezes ditadas por diferentes credos ou por diferentes opções alimentares, por exemplo, que são vegetarianos. E aí é que está a verdadeira personalização alimentar. Um tópico sobre o qual nós tivemos bastantes questões foi em relação à alimentação vegan e desporto. Perguntaram-nos, por exemplo, se havia atletas vegetarianos e se era compatível seguir um padrão alimentar vegan e ter um desempenho atlético ao máximo das suas capacidades. E é verdadeiramente possível. No entanto, é preciso ter cuidados nutricionais redobrados. Um atleta vegan, que exclui completamente todos os alimentos de origem animal, deve ter especial cuidado em garantir um bom aporte de proteína, de cálcio, vitamina B12, de ferro, de iodo, de ômega 3 e de vitamina D, que são muito mais facilitados quando ele introduz pelo menos um ou outro alimento de origem animal. Além destes nutrimentos, existem outros compostos que existem em maiores quantidades nos alimentos de origem animal e que podem ser importantes no contexto de desporto. Refiro-me à creatina, à carnosina e à carnitina. E porventura, suplementar em creatina estes atletas pode ser uma boa recomendação. Continua a persistir a dúvida se devemos continuar a consumir leite em idade adulta. Para aqueles que têm a capacidade de digerir o seu açúcar, a lactose, podem perfeitamente fazê-lo. O leite não é um alimento imprescindível, mas é uma fonte de nutrimentos importante. Hoje em dia, sabemos que o consumo de leite se associa à diminuição do risco de algumas doenças, como o AVC, diabetes e alguns tipos de cancro, como cancro coloretal, gástrico ou da mama. Parece, por outro lado, aumentar ligeiramente o risco de cancro na próstata. Mas quando nós pesamos benefícios com riscos, podemos perfeitamente dizer que os benefícios superam largamente o ligeiro risco. Há muito poucas certezas nas ciências da nutrição, mas eu posso deixar aqui um. Por mais leite que bebam, as sócias do Futebol Clube Porto nunca irão ter cancro da próstata. Um dos tópicos que mais controvérsia gera hoje em dia é a presença de aditivos alimentares. As pessoas criaram uma fobia a todos os químicos que são adicionados aos alimentos, esquecendo-se que é exatamente pela sua utilização que nos permitiu ter cada vez mais alimentos
alimentos mais disponíveis e mais acessíveis para todos. Questionaram-nos sobre a segurança dos edulcorantes, levantando a questão se não seria melhor preferir alimentos adoçados com açúcar. Com certeza que não. O açúcar aumenta o risco de cáries dentárias, de diabetes, de obesidade e doenças cardiovasculares. E o uso de edulcorantes em sua substituição, nas quantidades recomendadas e legisladas, é seguro. Não aumenta o risco de cancro. É verdade que também não parece ter aquele benefício que nós esperávamos na redução do peso. Muitas vezes as pessoas, ao preferirem um alimento com edulcorante, acham que podem cometer mais um erro alimentar, o que não é verdade. E também parece que sentir o doce, mas sem energia entrar no organismo, sabota de alguma forma o nosso cérebro, que nos pode fazer levar a comer mais. Portanto, são seguros nas quantidades recomendadas, mas também não são a solução universal. Uma curiosidade nos adeptos, como é que nós procedemos com toda a logística da oferta alimentar no Futebol Clube do Porto, quer nos jogos em casa, quer nas deslocações fora. Nós enviamos com muita antecedência, com semanas de antecedência, o plano alimentar para os hotéis, onde não nos limitamos a descrever os alimentos que queremos ver oferecidos. Detalhamos a ordem pela qual estão expostos, todo o layout, como é que deve ser feito o serviço, quem são os primeiros a serem servidos, e entre outras coisas que consideramos importantes e determinantes na oferta alimentar. Obviamente, preocupamos não apenas com aquilo que oferecemos no hotel, mas também no estádio visitante, no autocarro ou na viagem de avião, se assim for o caso.